Olá! Eu sei que você sentiu falta da gente, porque a gente ficou 2 meses sem postar um vídeo novo, mas a gente tá voltando aqui. E nesse vídeo, como vocês já viram pelo título, obviamente, nós vamos contar a história de Hitler em apenas 5 minutos. Ou talvez um pouco mais. E antes de começar a contar qual foi a história do Hitler, eu quero dizer que esse vídeo aqui não vai dizer, tipo, é, quantas pessoas ele matou, quais foram as obras dele durante a Segunda Guerra. É mais o histórico de vida dele do nascimento até sua morte. Martelo. E vamos começar dizendo qual foi a data de nascimento de Hitler, que foi em 20 de abril de 1899, lá no Império Austro-Húngaro. Ou seja, você que até hoje acha que o Hitler era alemão, você tá errado, porque ele nasceu no Império Austro-Húngaro, quando ele ainda existia, no caso. E segunda coisa é que o sobrenome Hitler não era dele. O seu pai, o pai de Hitler, não sabia quem era seu pai. Então ele acabou carregando o nome do padrasto dele, que era Hitler. Não era Hitler, Hitler com D. Porém, no registro houve algum engano e ao invés de Hitler, acabaram colocando Hitler e acabou adotando esse nome para ele, entendeu? Outra coisa também é que Hitler, além dele, claro, tinha 5 irmãos, mas apenas ele e outro irmão acabaram sobrevivendo, os outros acabaram morrendo muito novos. E uma coisa que provavelmente muitas pessoas não sabem é que em algum momento da infância dele, entre os 8 ou 10 anos, Hitler queria ser padre. Ele praticava canto na igreja e acabou se apegando à religião. Imagina um Hitler padre. Hitler padre empinando bicicleta. Só que depois da morte do seu irmão mais novo, que foi o único que tinha sobrevivido junto com ele, Hitler acabou começando a virar uma criança meio alterada. Ele começou a virar aquela criança rebelde, que não respeitava nada. E tudo isso com 10 anos de idade, ou seja, só alguns anos depois dele sonhar em ser padre. E o pai do Hitler, o Louis Hitler, ele já era um cara muito estressado, entendeu? Qualquer coisa pra ele já era um motivo pra querer bater em alguém no meio da rua. Então, imagina o conflito familiar que era entre o Hitler estar adquirindo esse comportamento com o pai dele que já era estressado com a vida. E você já ouviu falar daquela história que o Hitler queria ser pintor? Pois bem, o seu pai, o Louis, trabalhava na alfândega e queria que seu filho seguisse os mesmos passos que ele. Porém, Hitler queria ser um pintor famoso. E é claro que eles começaram a se estranhar em casa, ainda mais que né, o temperamento dos dois já era esquentado, e eles começaram a se estranhar por causa disso. Alguns anos mais tarde, depois da morte do pai do Hitler, foi que as coisas começaram a ficar mais feias. Primeiro porque Hitler já cagava pra escola. Ele começou a ficar rebelde, ele acabou não ligando mais pra escola. Porém, tinha um professor que chamava a atenção dele, principalmente por seus ideais nacionalistas extremos. Ele era um cara que venerava a Alemanha, idolatrava o país onde ele nasceu. E Hitler começou a admirar os ideais desse professor e começou a adquiri-los para si próprio. E por isso que Hitler ele era fascinado pela Alemanha, por causa desse professor. E depois que ele começou a adquirir esse amor extremo pela Alemanha, ele passou a odiar o Império Austro-Húngaro, pois lá haviam pessoas de todas as raças e etnias, entende? E ele achava que a raça ariana era a raça suprema, a que devia estar sobre todas. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com os ideais dele meio distorcidos, Adolf ainda pensava em ser um grande artista, então ele resolveu sair, ele se mudou para Viena e começou a cair de cabeça nos estudos da arte. Ele até tentou entrar na academia de arte da cidade local, mas ele foi recusado 2 vezes, pois diziam que ele não tinha talento para estar lá. Muitas coisas aconteceram após isso, mas não dá pra falar todas, senão o vídeo vai ficar muito longo. E a proposta dele aqui é ter apenas 5 minutos pra ser mais didático, entende? A verdade é que, apesar de ele ser um louco psicótico, Hitler ainda conseguiu tirar a Alemanha do fundo do poço. Enquanto ele estava no poder, o número de desempregados caiu drasticamente. Ninguém sabe ao certo como foi a morte do Hitler, mas a teoria mais aceita é que ele e sua esposa eles fugiram para outro lugar porque deu a merda toda, e eles cometeram suicídio para evitar cair nas mãos dos inimigos, já que eles tinham perdido a guerra. Sua esposa teria tomado uma cápsula de veneno e Hitler deu um tiro na sua própria cabeça.
apesar do Hitler ter sido esse monstro que ele foi, não dá pra negar que a história dele até que é interessante, ver de onde ele saiu até onde ele foi. E, como eu falei, esse vídeo aqui tinha o intuito de ser de apenas 5 minutos, então não deu pra falar tudo da vida dele. Mas quem sabe, se é uma parte 2 explicando como é que ele virou ditador, essas coisas, podem rolar no futuro, se vocês quiserem, no caso. Mas é isso aí. Inscreva-se, ativa o sininho. Ou não, né? Por mim. Não tô ganhando dinheiro mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser que tenha a parte 2 contando o resto da história, vocês falam nos comentários ou então algum outro tema que vocês queiram ouvir. Até o próximo vídeo, tamo junto e tchau.